A paz, a graça e a paz do Senhor Jesus seja na tua vida, seja na tua casa, seja no teu trabalho, no teu dia, seja na tua semana, no teu mês, em nome de Jesus. Aquele que recebe, diga amém, amém, amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo esta mensagem. Que Deus possa falar poderosamente ao seu coração, como ele fala ao meu, como ele falou ao meu, quando eu meditei nessa palavra e que ele continua falando. Amém, amém. Vamos lá para a mensagem de hoje. Bora para os nossos slides e o tema desta mensagem é esse aí, ó. Ser cristão. É isso, ser cristão ou ser parecido com Cristo ou ser pequeno Cristo ou ser discípulo. Tudo isso é ser cristão. E principalmente, a palavra diz que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Eita glória! Mas vamos lá. O tema é esse, ser cristão. Ser como Jesus, parecido com Jesus. E o texto está no evangelho, tá no livro de Atos, capítulo 21, versículos de 10 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: O Espírito Santo diz isto: em Jerusalém, o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mas ele respondeu: Por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. E não conseguimos convencê-lo a não ir. Então desistimos e dissemos: Que seja feita a vontade do Senhor. Amém e amém. Bom, vamos lá, né, meditar nesse texto. Primeiramente, dizer, né, que o que é o evangelho, o que é o verdadeiro cristão. Ó, se a palavra diz que Deus ele não muda, que Jesus Cristo não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, e ele é o mesmo para sempre, será para sempre, e a palavra dele, ela não passa, ah, eu entendo que o cristão, ele deve ser o mesmo. O cristão deve ter a mesma atitude lá na antiguidade, como foi lá na antiguidade, tem que ter a mesma atitude hoje. É lógico que hoje, na grande maioria dos países mundiais, né? Vamos lá, sei lá, talvez 80% do mundo, hoje você pode falar de Jesus livremente, né? Ainda existem lugares que não podem, existem lugares que não permitem falar de Jesus e que acontecem perseguições, acontecem prisões, acontecem mortes, nós vemos aí nas notícias. Mas hoje a grande maioria dos países do mundo você consegue falar de Jesus, pregar o evangelho, graças a Deus, né? Na época de Paulo não era assim. Na época de Paulo, até um certo tempo depois da morte de Paulo, inclusive, se a gente pegar para ler sobre a história da igreja, houveram muitas perseguições e mortes, né? Mas
o ser cristão, o ser discípulo não pode mudar. A nossa mente, nosso coração, como cristão, como participantes da obra do Senhor Jesus, como embaixadores do Evangelho. Olha que, que, que honra! A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do Evangelho. E nossa atitude não deve ser menos do que a de Paulo. Nós precisamos viver pela causa. Nós, eu digo os cristãos, verdadeiramente cheios do Espírito Santo, aquele que verdadeiramente se converteu, porque hoje tem muitos convencidos e poucos convertidos. Então, se você é convencido, busque se converter, porque o convencimento não salva. A conversão, a sua conversão total, a sua metanoia, deixando Deus mudar a sua mente, né? A sua entrega, isso vai trazer a sua intimidade com o Senhor e, consequentemente, a tua salvação. Agora, convencimento, não. Arrepio, não. Não, não, não. Performance, não. Você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo. E esse não pode pensar diferente de Paulo, não pode agir diferente de como Paulo agiu, até porque quem habita nele é o mesmo Espírito que habitava em Paulo. É o mesmo Espírito, o que também não muda, porque o Espírito Santo é Deus, então não muda. Então, olha só, né? Vamos voltar aqui para que Paulo diz, né? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer pela causa do Senhor Jesus. Olha só, olha só. O quão você e eu estamos dispostos a talvez sermos bloqueados de WhatsApp, o quanto nós estamos dispostos a ter a cara das pessoas virando para nós, porque nós somos cristãos, o quanto nós estamos dispostos a, quando estar falando de Jesus, ver pessoas torcendo o nariz, o quanto nós estamos dispostos a ser, como que fala lá que você nas redes sociais lá, que as pessoas deixam de seguir, enfim, o quanto você está disposto a isso. Eu, eu posso falar por mim. Eu estou disposto a qualquer coisa pelo Evangelho. Nossa, mas e se Deus levar você para um lugar onde sei lá, você pode, sei lá. Deus já falou para mim que Ele vai me levar a outras nações para pregar o Evangelho. Ele já me disse. E se Ele vai me levar, o Espírito dele que habita em mim vai me capacitar para fazer o que deve ser feito. O Espírito vai me dar estratégia para fazer o que deve ser feito. E se estiver aqui em algum lugar onde falar de Jesus seja proibido, eu irei. Eu também estou pronto para isso. Eu não tenho medo, porque como o próprio Paulo disse, né, está escrito, para mim morrer é Cristo e viver é lucro, é isso? Ou para mim viver é lucro e morrer é Cristo? Ai, meu Deus. Esqueci agora qual que é a ordem. Mas enfim, a minha vida está no Senhor Jesus. E se eu morrer, para mim é lucro, porque eu vou me encontrar com Ele. E eu sei que se eu morrer fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer, além de eu ter a minha salvação garantida, eu vou ter um galardão no céu. E, e isso deve ser aquilo que impulsiona o verdadeiro cristão. Mas não, e eu vou falar, eu não estou falando para você que é um verdadeiro cristão, porque você que é um verdadeiro cristão já tem dentro de você o Espírito Santo e o Espírito Santo impulsiona isso. Eu estou falando para você que pensa que é cristão, que pensa ser um verdadeiro cristão, mas que não queima no seu coração a obra, que não queima no seu coração expandir o evangelho, pregar o evangelho, falar a verdade que confronta, não aquilo que conforta. Realmente apontar o dedo e falar a verdade
que confronta, não aquela que conforta. Porque o confronto chacoalha a estrutura da pessoa, leva a pessoa a refletir. E aí, a gente finaliza aqui, né? Quando os amigos lá de Paulo lá disseram, não conseguimos convencê-lo que seja feita a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, muitas vezes, não é aquilo que nós queremos. A vontade de Deus, muitas vezes, não é aquilo que nós estávamos planejando ou projetando. Eu já vivi isso. Eu já vivi situações em que eu não queria estar em determinada situação, em determinado lugar. Eu ia sair dali e Deus falou para mim: fica, porque é onde eu quero que você fique, porque eu vou te usar nesse lugar. E hoje eu sei o porquê Deus quis que eu ficasse, porque teve uma alma ali foi salva. Uma alma ali conheceu o Senhor Jesus. Uma alma ali foi transformada. E essa alma até hoje ela está na presença do Senhor. Então, eu não queria estar no lugar, mas não era a minha vontade. Quando eu falei, não quero, vou sair, Deus falou, ué, você não ora todos os dias, todas as manhãs, que seja feita a minha vontade na sua vida? E a minha vontade é que você fique, porque eu vou te usar nesse lugar. E Deus usou. E hoje eu sei o porquê que Deus usou. Então, assim, na grande maioria das vezes, também não é, não vamos generalizar, porque Deus ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, né? Mas na Bíblia mesmo a gente pode ver muitas vezes os profetas, os discípulos, os apóstolos fazendo coisas. Jesus ele não queria morrer na cruz. Jesus ele não queria aquilo. Olha só, Jesus, o próprio Jesus orou lá no Getsemane, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Esse tem que ser a cabeça, essa tem que ser a vida, essa tem que ser a busca do verdadeiro cristão. Viver a vontade do Senhor. Por mais que a vontade de Deus não seja a nossa e não nos agrade fazer aquilo que ele pede para fazer, mas é a vontade dele que deve prevalecer. E assim nós iremos realmente edificar pessoas e sermos edificados também. Amém, meu irmão, minha irmã. É isso a mensagem de hoje, então, a mensagem dessa semana, graças a Deus, que você possa realmente refletir nessa mensagem. Você que é só convencido, tá? Você que acha que é convertido, mas não é convencido. Ei, meu irmão, é para você. Amém? Beijo no seu coração. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.